Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como vocês estão? Espero que vocês estejam achados debaixo da graça, da misericórdia e do amor do nosso Deus. Quero compartilhar um texto com os irmãos esta manhã, que se encontra em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Pergunta que eu gostaria de fazer a você nesta manhã é: qual a voz que você tem ouvido no seu coração? Qual é a voz que tem dirigido a sua vida? Qual é a voz que tem tido a autoridade sobre você? Muitas vezes nós damos ouvido a muitas vozes na nossa vida e essas vozes acabam confundindo o nosso coração e a nossa mente e impedindo que verdadeiramente nós possamos ouvir a voz do Senhor sobre nós. Mas às vezes nós damos ouvido à voz do orgulho, nos tornamos orgulhosos, achamos que às vezes somos como aquele fariseu que foi descrito por Jesus na parábola do publicano, dizendo que não somos como os demais homens e falta em nós a humildade para reconhecer os nossos erros, necessidade e o quão pequenos e limitados nós somos. Às vezes nós damos ouvido à voz da falta do perdão. Achamos que aquilo que foi feito a nós é tão absurdamente terrível que nos coloca na condição de não poder perdoar. E nos esquecemos que verdadeiramente, assim como Jesus perdoou o pecado mais mortal de todos, que causou sua própria morte, nós também devemos aprender a perdoar uns aos outros. Às vezes nós damos ouvidos à voz do pessimismo, achamos que as coisas não podem melhorar, que as coisas não irão caminhar, que as coisas não irão à frente, e nos esquecemos do tamanho do Deus que nós servimos, do Deus que opera em nós através de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, e esquecemos que nada depende das nossas ações, mas tudo depende da ação de Deus. Mas às vezes nós damos ouvido à voz da falta de fé, quando colocamos em dúvida o plano de Deus para nós, a vontade do Senhor para nós, e só olhamos para as consequências desses dias, para o tamanho da nossa dificuldade, e nos esquecemos de olhar para o tamanho do nosso Deus. Mas às vezes nós damos ouvido também à voz do desânimo. Quantos não passaram por isso? Quantos que, por questões adversas da vida, aquilo que Cristo mesmo já havia nos advertido quando ele diz: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso é uma esperança para nós, porque se Jesus Cristo venceu, em Jesus Cristo também venceremos todas as nossas barreiras e todas as nossas dificuldades. Mas por último, muitas vezes nós damos ouvido à voz do pecado. Ao invés de alimentar o nosso espírito, nós tratamos o pecado como se fosse um animalzinho de estimação e permitimos que ele se alimente da nossa carne, das nossas vontades, do nosso querer, e isso acaba nos levando para longe do Senhor. Mas a verdadeira voz que precisa apagar as demais e falar a nossa vida é a voz do Senhor. Porque quando nós realmente ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração ele é quebrantado. O nosso coração é direcionado e nos permite viver uma vida de humildade. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós nos encontramos com a verdade. Como a palavra dele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. E desta maneira nós percebemos que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não só encontramos a verdade, não só encontramos o caminho, mas nós encontramos a vida e a salvação no Senhor. Por isso, o convite da palavra do Senhor nesse dia é que eu e você ouçamos a voz de Deus e de maneira alguma endureçamos o nosso coração por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nosso desafio é apurar os nossos corações. Assim como um músico precisa ter um bom ouvido para afinar o seu instrumento, eu e você precisamos pedir ao Senhor que afine os nossos ouvidos para ouvir tão somente a sua doce, perfeita e agradável voz no nosso coração. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia. Quero nesse momento, Senhor, apresentar a vida dos meus irmãos e quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a silenciar aquelas vozes que não vêm do Senhor. Senhor, nos ajude a apurar os nossos ouvidos como um bom músico que tem um ouvido absoluto, que nós possamos ter este ouvido absoluto para tão somente ouvir a tua doce, agradável e perfeita voz. Por isso, meu Pai, abençoa esses meus irmãos, abençoa o seu dia, seus compromissos, seus desafios, fortalecendo e ajudando a cada dia. É a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Deus dê a você um ótimo dia na presença do Senhor. E lembre-se, silencie as vozes que não vêm do céu e ouça a voz do Senhor. Que Deus te abençoe e dê um ótimo dia na presença dele.